Amém. Glória a Deus. Obrigado, Everton. Obrigado aos músicos. Como é bom cantarmos, como é bom louvar o nosso Deus com toda alegria, com toda confiança na sua palavra, na sua verdade. Você que nos visita hoje também, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado no nome do Senhor Jesus. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Deseja mais informações sobre a igreja também, pode vir falar comigo depois. Vai ser aí um prazer ajudar você, auxiliar você sobre as informações da igreja também. Ok? E nós aqui, como hábito, seguimos pregações expositivas. Pegamos um texto da Bíblia e vamos com ele, procurando entender o que Deus tem para nós em cada porção. E estamos no Evangelho de João. E vamos continuar o nosso estudo. E hoje chegamos talvez no texto mais conhecido de toda a Bíblia, talvez o mais amado por muitos, o mais utilizado em evangelismo. E com certeza estas incríveis palavras de João 3,16, meus irmãos, tem servido na conversão de um incontável número de pessoas ao longo de toda a história da igreja. Então, estamos diante de um texto muito precioso mesmo. E este versículo, ele está no contexto da conversa de Jesus com o líder religioso Nicodemos. E a ênfase inicial da conversa é que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E como vimos semana passada, a Bíblia considera os efeitos do pecado tão sérios que sem regeneração, o homem não pode entrar no reino, não pode ser salvo. E este novo nascimento ocorre unicamente por vontade soberana de Deus. Isso mostra como a salvação pertence ao Senhor, que por sua livre e soberana graça providencia a salvação que o Espírito Santo opera nos eleitos, conforme Efésios, capítulo 1. E é este novo nascimento que capacita o crente a receber o Senhor Jesus pela fé, como seu Senhor, Salvador e maior tesouro na vida. Interessante que este texto sobre crer em Cristo para ser salvo, ele vem depois da necessidade do novo nascimento. Olha a sequência que o Senhor Jesus coloca. Para que haja essa fé verdadeira, novo nascimento primeiro, Espírito sopra onde quer, ele precisa agir. A salvação pertence ao Senhor, a glória é toda dele. Para recebermos o Senhor Jesus pela fé, como o Senhor, o Salvador, o maior tesouro das nossas vidas, precisamos da graça de Deus agindo. E no texto de hoje veremos que Jesus segue então o seu diálogo com Nicodemos, que se torna mais um monólogo. Inclusive alguns estudiosos sugerem que estas palavras poderiam ser uma reflexão posterior do apóstolo João. Mas eu entendo pessoalmente aqui que temos as palavras do Senhor mesmo, ainda com Nicodemos, que fica em silêncio ali e o Senhor Jesus traz. E é impressionante, amados, pois estas palavras apresentam o cerne fundamental do Evangelho. O que é Evangelho? Em poucos versículos estão condensados aqui ensinamentos preciosos sobre a obra da salvação de Deus e os seus efeitos para com a humanidade. Não é à toa que um dos reformadores da igreja, Lutero, chamou esta passagem de a Bíblia em miniatura, porque toda a obra da redenção está aqui resumida. Portanto, nessa manhã, vamos considerar, à luz do nosso texto, o que podemos aprender a respeito de tão grandiosa salvação que nos é oferecida em Jesus. Vamos falar de 3 aspectos relacionados a esta grandiosa salvação que nos é oferecida. Ok? Esse vai ser o nosso assunto hoje. Para começar, vamos buscar Deus em oração, porque precisamos dele para entender este texto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, pois tu és o Deus soberano, como cantamos. Um Deus tremendo.
E apesar desta maravilhosa, suprema glória, o Senhor se importa conosco também. Podemos ter a certeza do teu amor, Pai, em Jesus. Ensina essa verdade aos nossos corações nessa manhã. Faz calar fundo no nosso interior, Pai. Faz aquela obra que só o Senhor pode fazer, que nenhum homem pode fazer. Somente a obra do teu Espírito, que é fazer calar lá no fundo, Senhor, as tuas palavras em nós, produzindo vida, produzindo novidade de vida, produzindo verdadeira fé, abrindo olhos, ressuscitando mortos espirituais e fazendo todos, ó Deus, em tua igreja, em teu povo, louvarem o teu nome, bendizerem o teu nome, exaltarem a tua maravilhosa graça. Pai, estamos diante de um texto incrível. Obrigado por João 3,16, Pai. Texto maravilhoso. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Traz a compreensão deste amor espiritual. Eu clamo, Senhor, por essas vidas aqui. Somos pecadores, Pai, não conseguimos nem prestar atenção, Pai, quando a palavra é pregada. Tem misericórdia da gente. Ó Deus, ajuda os corações a ouvirem hoje a tua voz. Que eu seja fiel, o que for falado aqui na carne, seja esquecido. Eu sou falho, Pai, preciso do teu auxílio do alto para trazer a tua mensagem, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, santifica a tua igreja na verdade. Esse é o nosso clamor como tua igreja, para o teu louvor somente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias lá. João 3,16, pode posicionar o aplicativo, já aproveita, sai do WhatsApp, desliga o Face lá e vamos nos concentrar só na palavra de Deus, evitar as distrações, buscar essa concentração para a palavra do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, aprendemos no nosso texto, amados, que a origem da salvação é o imensurável amor de Deus. Vamos ler juntos este texto, porque ele é fantástico, né? Vamos ler? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, percebam, meus irmãos, que o glorioso evangelho da salvação tem a sua origem no amor de Deus. E podemos identificar aqui incríveis verdades relacionadas a este amor. Quais são estas verdades? Em primeiro lugar, fica claro quem é o autor deste amor, que é o próprio Deus, porque Deus amou. Portanto, estamos falando aqui, meus irmãos, de um amor que procede diretamente do coração de Deus. E Deus ama porque isso faz parte da sua essência. Deus é amor, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 8. Sendo assim, este amor é perfeito, este amor é puro, este amor é eterno, porque Deus é eterno. É algo que vai além de todo e qualquer tipo de amor que você possa ter experimentado nesta terra, vai além, supera. Este é um amor único, este é um amor transcendente, este amor é grandioso demais. Deus é o seu autor. Em segundo lugar, identificamos a amplitude deste amor, porque Deus amou ao mundo. O que significa aqui a expressão mundo? Importante entendermos que Nicodemos, o líder religioso que está ali conversando com Jesus, como a maioria dos judeus nesta época, pensavam que o amor de Deus era restrito à nação de Israel.
destinado apenas a uma raça na terra, portanto, para eles, o Messias, quando viesse, condenaria todos os pagãos gentios. Traria punição às demais nações que oprimiam Israel, mas esta era uma interpretação equivocada, porque Deus já havia prometido para Abraão, quando estabeleceu a aliança com o seu povo, lá no início, Gênesis, capítulo 12, versículo 3, lembram da promessa lá a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus sempre foi abençoar as nações. E isso se cumpre em Jesus, no Evangelho agora revelado em Cristo. Portanto, a expressão mundo indica que o amor de Deus é extensivo não só aos judeus, mas aos gentios também. O povo de Deus não se limita a uma raça. O amor de Deus rompe as barreiras, rompe os limites, ou seja, não importa o nível cultural, seja o doutor ou o analfabeto. Não importa o nível social, seja o rico ou o pobre, não importa a cor da pele, não importa a língua falada, como tivemos ontem o batismo, e ouvimos o nosso querido irmão Jorge testemunhando, uruguaio. Que bênção ouvir o que Deus faz na vida, como que Deus salva, como que Deus alcança. Foi um pouco difícil entender ele, não sei se era problema no som, acho que era no som, né, Jorge? Na caixa de som, brincadeira, estava muito claro, irmão, foi especial ouvir o que Deus fez na vida, testemunho da Carol. E normalmente isso nos traz emoção, nos traz comoção. E é incrível, o amor de Deus, então, ele alcança. Não importa a língua falada, não importa o sexo, não importa a posição na sociedade. Não é isso, meus irmãos, que atrai ou afasta o amor de Deus. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem os seus eleitos espalhados em todo o mundo, em todos os níveis. E Jesus não veio para condenar, veio para salvar o mundo. Chocante para um fariseu ouvir isso. Chocante. Veio para salvar o mundo. E é exatamente por isso que esta tão grandiosa salvação alcança também hoje os gentios gaúchos, aqui em Porto Alegre, no ano de 2019, e os eleitos espalhados por todo o Brasil, porque Deus amou ao mundo. Esta grandiosa salvação chegou a nós hoje, nos alcança. Mas além disso, percebemos no texto a suprema intensidade deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus é imensurável, não tem como medir este amor. Não é um amor superficial, mas é um amor sacrificial. Ele deu o seu Filho unigênito. E o que significa esta palavra unigênito? Nós já falamos no prólogo, lembram? Essa palavra expressa aquele que é único, da mesma essência do Pai, da mesma glória do Pai. E traz a ideia da relação perfeita do Pai com o Filho na Santíssima Trindade. Ou seja, Deus Pai deu aquele que é um com Ele. Isso quer dizer que Deus deu o seu melhor por nós. Ele deu um que é com Ele mesmo. Deus se dá aos homens na pessoa do Filho Jesus Cristo. Então percebam, meus irmãos, que este amor, conforme a Bíblia ensina, envolve também sentimento, mas vai muito além. Envolve também ação. Envolve aquilo que alguém entrega em sacrifício pelo outro, visando o melhor para o outro. Sendo assim, não existe amor maior do que este que Deus expressou por nós, pecadores, porque Ele entregou tudo. Deus entrega tudo. E isso se intensifica sobremaneira quando entendemos que Jesus, o Cordeiro Santo, puro,
inocente, se entregou para morrer na cruz no lugar de pessoas não boazinhas, mas de pecadores, que se rebelaram contra ele e que merecem apenas a condenação ao inferno, como eu e você. Romanos 5, 6 e 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para começarmos a entender um pouco deste amor, que é infinitamente mais profundo do que todas as águas do oceano, precisamos meditar em como Deus entregou o seu Filho, a intensidade desta entrega. Para isso eu separei aqui um trecho de uma pregação de Spurgeon, cujo título é Amor Imensurável. E ele diz o seguinte, preste atenção, refletindo um pouquinho sobre esta entrega de Cristo na cruz. O Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, entregando Deus Filho Todo-Poderoso, Senhor da Glória, por nós, pecadores. Ele diz assim: se desejam ser capazes de ver o amor de Deus neste grande processo, precisam considerar como Ele deu o seu Filho. Ele não deu o seu Filho como vocês talvez tenham feito ou venham a fazer para alguma profissão ou carreira, e através da qual vocês talvez ainda possam desfrutar da sua companhia, mas Ele enviou o seu Filho para o exílio entre os homens. Ele o enviou àquela manjedoura em forma humana perfeita, mas a princípio como uma criança. Ali ele dormia, onde o gado se alimentava. O Senhor enviou o herdeiro de todas as coisas para labutar numa oficina de carpinteiro, usando o martelo, a serra e a plana. O Senhor Jesus é plenamente homem. Ele o enviou para o meio de escribas e fariseus, cujos olhos astutos o observaram e cujas línguas cruéis o açoitaram com calúnias do mais baixo nível. Ele o mandou para sofrer fome e sede e para viver em pobreza tal que não tinha onde encostar a cabeça, o nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Ele o enviou ao mundo para ser vergastado e coroado de espinhos, dando as costas aos flageladores e a face aos que lhe arrancaram a barba. Finalmente, Deus o entregou à morte. Uma morte de criminoso, morte por crucificação. Contemplem a cruz e vejam a angústia daquele que morreu sobre ela. E vejam como o Pai o entregou, até o ponto de esconder seu rosto dele e agir como se não tivesse nada a ver com ele. Lamá sabactani, por que me desamparaste? As palavras de Jesus antes de morrer na cruz nos revela quão completamente Deus deu seu Filho para redimir as almas dos pecadores. Ele o entregou para ser feito maldição por nós. Deu para que morresse. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Meus irmãos, Jesus sofre na cruz o inferno por nós, em toda a sua intensidade. Toda a ira de Deus sobre os pecados é derramada sobre ele, naquele momento, na cruz do Calvário. Então vejam que nossa tão grandiosa salvação tem como origem este imensurável amor, cujo Deus é o autor. Este é um amor muito amplo, envolve o mundo todo, incrivelmente intenso, profundo. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz. E para quê? Para quê? A resposta está no versículo João 3,16. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o único caminho de salvação para este mundo em trevas. E o que podemos tirar de aplicações aqui, de lições deste primeiro ponto? A primeira lição é que se você hoje está em Jesus,
Se você aqui hoje está crendo em Jesus, pode ter a plena certeza de que Deus ama a sua vida com um amor todo especial. Todo especial. Um amor imensurável. Um amor incondicional. Ou seja, Deus não viu nada de bom em você mesmo. Nada de bom em mim mesmo. A origem da nossa grandiosa salvação é este amor. Esta graça soberana, este livre amor. Portanto, a glória é toda de Deus na nossa salvação e a alegria é toda nossa. Deus nos ama em Jesus, independente do nosso desempenho. O amor nesta terra dos seus pais pode falhar por você, terrivelmente. O amor do seu cônjuge nessa terra pode falhar por você terrivelmente. O amor de seus filhos por você pode falhar terrivelmente. Mas o amor de Deus por você não falha. Ele é eterno. E a evidência, a certeza está na cruz. O que ele fez na cruz demonstra um amor imensurável. Deus entrega tudo por aqueles que não merecem nada, como eu e você. Então, se hoje você crê em Jesus, você está confiando em Jesus, você pode ter a plena certeza de ser amado. Você é amado. Você é amado. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. E o amor de Deus por seus filhos nunca muda, porque Deus é imutável. Sim, Deus pode nos tratar de formas diferentes, quando necessário disciplina como pai, e isso dói. A disciplina do pai dói. Quando o pai vem para disciplinar, e eu fui várias vezes disciplinado pelo meu pai, e ainda apanhei pouco, devia ter apanhado mais, porque dei trabalho para os meus pais. E na hora dói, e na hora fica aquela raiva, e para que fazer isso, não tem nada a ver e tal, e vai. Mas hoje eu olho para trás, e vejo amor de Deus representado na vida do meu pai, me mostrando a loucura do caminho que eu estava querendo andar. E ele já vendo, como pai, muito mais sábio que eu, criança, me disciplinou. Deus é infinitamente mais sábio. Como pai, ele nos disciplina. Dói, mas é o melhor. É o melhor. E isso evidencia, inclusive, que somos verdadeiros filhos. Porque os bastardos andam sem disciplina, mas os filhos andam debaixo da disciplina graciosa do pai. Então, ele pode nos tratar de formas diferentes, mas continua sempre amando com toda a intensidade. Às vezes a gente pensa, para Deus me amar mais, eu tenho que fazer mais coisas. Aí tem aquele dia, hoje eu estou me sentindo mais amado, hoje eu não estou me sentindo tão amado. É porque a gente pega o nosso amor e compara com o de Deus. O nosso amor é falho. Um dia eu amo muito, outro dia eu não amo nada. Mas o amor de Deus não é assim. Ele continua amando, independente do nosso desempenho. Como é importante entendermos isso, meus irmãos, diante dos nossos fracassos nesta vida, ou diante das nossas conquistas nesta vida. O amor de Deus não é baseado no nosso desempenho, gente. Não é baseado no nosso desempenho. Mas é baseado em quê? No desempenho de Jesus. Somente na obediência de Jesus, no desempenho dele na obra da cruz, é Jesus e o seu desempenho que garante o amor eterno de Deus por nós. E nada pode nos separar desse amor, nada, nada mais, nem a morte nesta terra. Pelo contrário, a morte é a passagem, a morte é a última viagem, para entrarmos na gloriosa presença daquele cujo nome é amor. Infinitamente melhor partir e estar com Cristo. Sendo assim, eu pergunto, meu irmão, minha irmã, será que você está crescendo na compreensão deste amor? Você está crescendo nesta compreensão? Deste amor que afeta todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções, todas as nossas vontades, tudo se transforma na presença deste amor.
E este amor é tão grande que vai além da nossa compreensão. Escapa, vai além do entendimento. Por isso que nós precisamos orar a Deus. Precisamos orar a Deus pedindo que Deus nos ajude a compreendermos este amor que vai além. Não tivemos nenhuma amostra nesta terra deste amor. É sobrenatural, vai além. Por isso precisamos orar, como Paulo ensina, pela compreensão espiritual deste amor. Paulo ora por uma igreja, que a igreja seja levada a este entendimento do amor de Cristo. Paulo ora aos Efésios, que eles entendam este amor. Olha o conteúdo da oração de Paulo. Ele está orando para que uma igreja entenda o amor espiritual. Diante das dificuldades, dos problemas que a igreja enfrenta, o conteúdo da oração dele, que a igreja entenda o amor espiritual, que a igreja entenda, que o entendimento da igreja seja iluminado, para entender a esperança do chamamento. Por que fomos salvos? Que a igreja entenda isso, essa verdade espiritual, que nós não entendemos, o mundo nos cega, o pecado nos cega, que entendam. Olha o que ele diz lá em Efésios, capítulo 3, versículos 18 a 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, vai além, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, outra lição que podemos aprender aqui é que quando nós começamos a assimilar este amor manifestado em Jesus na cruz, meus irmãos, devemos responder como consequência, amando a Deus acima de todas as coisas, entregando tudo em resposta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A consequência do Evangelho na alma é amarmos mais e mais o Senhor Deus dia a dia. Sabe que você está amando o Senhor mais e mais? Amando hoje mais do que ontem. Por consequência, amarmos o nosso próximo, mas não só isso, gente. Este amor nos chama a amarmos os inimigos também. E aí complicou. Porque amar quem gosta de você é fácil. Mas amar quem odeia você, aí complicou. Amor pelos inimigos. Devolver o mal do vizinho chato com o bem, fazendo bem. Não se vingando, a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Entregando àquele que julga retamente. Mas na medida do seu alcance, o chefe chato, você reage com o bem, fazendo o bem. E quantas vezes não falhamos? No trânsito, é o lugar que nos pega sempre, aquela fechada. Nossa reação natural. Devolver o mal com o bem. Amor pelos inimigos. Compaixão, meus irmãos, como Jesus teve na cruz diante dos seus algozes. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Por isso, uma grandiosa manifestação deste amor acontece quando pregamos o Evangelho. Oramos pela salvação, não condenação dos perdidos, irmãos. Oramos pela salvação dos perdidos. Você tem evangelizado? Tem orado por salvação de vidas? E devemos pregar para todos sem distinção, sem fazer acepção de pessoas como Deus não faz. Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo, nós não sabemos quem são. Por isso cabe a nós pregar em todo o tempo, para todos, conforme a grande comissão, deixando os resultados com o Senhor. As pessoas precisam ouvir falar deste amor. As pessoas precisam ouvir João 3,16. E aí, então, gastar um tempo explicando as palavras com simplicidade do que estamos estudando aqui hoje. Explicar com simplicidade. As pessoas precisam ouvir isso. É impressionante. Nos dias de hoje, pessoas que não têm noção de quem é Jesus, a obra que Ele fez, o que significa a cruz. Alienação. Então, as pessoas precisam ouvir esta mensagem. E esta é uma grande manifestação do amor de Deus. Fazemos isso em resposta. E assim participamos dos planos do Senhor Deus
os maiores planos, os planos eternos. Isso é um grandioso privilégio, poder compartilhar, falar de Jesus. Eu gosto tanto de ouvir isso, quando as pessoas vêm falar. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, outros são mais tímidos, é normal. Mas orar, Deus me ajuda a ir em frente, a compartilhar desse amor. E, meus irmãos, pregarmos com um senso de urgência, pois o dia do juízo se aproxima. E sem Jesus, os homens estão eternamente perdidos, e isso nos leva ao próximo ponto. A salvação é recebida somente pela fé em Cristo. Olha o que diz o texto. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus determinou em seus decretos eternos, em sua infinita sabedoria, que a fé seria o único meio pelo qual receberíamos a salvação. Está bem claro aqui. Quem nele, em Jesus, crê, não é julgado, não sofre condenação. Simples assim, não precisa de mais nada. Por outro lado, o que não crê, o incrédulo, já está julgado, ou seja, a sentença é certa. É certa para aqueles que persistem em rejeitar esta oferta de amor em Jesus. A sentença é certa, já está decretada, já faz parte dos decretos. E este mundo já transgrediu a lei de Deus. E todo aquele que rejeita a Jesus, rejeita esta oferta de amor, no final das contas condena a si mesmo. Se condena, é sua própria responsabilidade, em virtude de seus próprios pecados, incluindo o terrível pecado da incredulidade. E é importante entendermos isso, meus irmãos, pois muitos trazem o questionamento: como que um Deus de amor pode condenar pessoas ao inferno? Assunto difícil. Assunto difícil. Mexe muito com as nossas emoções, mexe muito quando paramos para pensar nisso. Temos que reconhecer as nossas limitações para compreendermos totalmente isso aqui nesta vida. Mas, amados, devemos tomar cuidado para não negarmos ensinamento claro das Escrituras sobre a realidade pavorosa do inferno. Jesus alertou várias vezes sobre isso. Sobre o tormento eterno, consciente, debaixo da ira de Deus. E muitos estão negando esta realidade. Influenciados pelo nosso tempo, por várias questões, muitos negam esta realidade, como circula hoje, por exemplo, a heresia do universalismo, que ensina que todos serão salvos indistintamente, mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Devemos entender, amados, que sim, Deus é amor. Deus é amor. Mas não podemos distorcer o ser de Deus, exaltando um atributo em detrimento dos outros. Pois Deus é ao mesmo tempo infinitamente santo, justo, soberano. Portanto, o seu padrão de justiça é perfeito, ele jamais comete injustiça em seus decretos. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9. Devemos confiar, amados, plenamente nele. Confiar. E outra questão que devemos entender em virtude do nosso odioso pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram. Todos. O ser humano já se rebelou. E, naturalmente, ele não quer o Deus da Bíblia. Ele não quer o Deus da Bíblia. Ele prefere o seu pecado totalmente egocêntrico, idolatria. Sendo assim, se Deus escolhesse não salvar ninguém, não seria nada injusto da parte dele. Pecado precisa ser punido. Você já pecou alguma vez? Pecado precisa ser punido.
E é interessante que até nós que somos falhos, nós temos esse senso de justiça. Diante das atrocidades que nós vemos no mundo, nós temos isso. Os julgamentos de criminosos, escandalosos. Se nós temos isso, o que dirá Deus? Infinitamente santo, e a quem nós ofendemos principalmente com os nossos pecados, primariamente a Deus. Os nossos pecados fazem mal para muita gente, mas ofendem principalmente o Senhor Deus, que é infinitamente santo e abomina o pecado. O inferno é real. A realidade do inferno é bíblica. Não podemos negar isso. E, por exemplo, os anjos que desobedeceram, eles foram condenados sem nova chance, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, amados, se Deus escolhesse salvar apenas 5 pessoas ao longo de toda a história da humanidade, já seria uma graça extraordinária, já seria espetacular. Mas, surpreendentemente, Deus escolheu salvar milhares de pecadores em Jesus. Para quê? Para o louvor da glória de sua graça. Tudo que existe foi criado para o louvor da glória dele. Ele é o centro, ele é o personagem principal de toda a história. O mundo existe para ele. Salvação existe para o louvor da glória. E sabe qual é a notícia mais grandiosa? Sabe, a melhor notícia que você poderia ter em toda a sua vida, sabe qual é? É que essa oferta de livre salvação continua valendo hoje. Agora! Está sendo oferecido para você. Continua valendo agora essa grandiosa oferta de livre salvação em Cristo até o retorno dele. E hoje todos aqueles que querem podem vir, venham, bebam de graça dessa fonte de amor eterno. Por que você já não está bebendo? Venham e bebam de graça desta fonte de amor, porque Jesus salva pecadores que simplesmente confiam nele, porque ele já pagou a nossa pena em nosso lugar lá na cruz. Nada mais é necessário. Já pensou? Nada mais. Jesus já fez tudo. Apenas arrependimento e fé. Arrependimento e fé, que são os dois lados da mesma moeda. Você não pode separar eles. Você vira as costas para o pecado, você entende que é um pecador, você reconhece isso, a gravidade do seu pecado, que é contra o Senhor Deus. Você ofendeu Deus. É Deus, e você não quer ofender o seu Criador, o seu Deus, você se arrepende, você vê que a sua visão de mundo estava bem bagunçada, bem confusa, bem contrária à palavra, várias coisas erradas, então você reconhece, sou pecador, estou perdido por mim mesmo, não dá mais, e aí, então você vira as costas, e você contempla Jesus, e você recebe tudo em Jesus, arrependimento e fé, você descansa em Jesus, você volta-se para Jesus pela fé, você confia, no que ele afirmou você confia, não precisa ver anjo, não precisa ter trombeta tocando, não precisa grandes coisas, simplesmente você confia. Eu creio neste Jesus da Bíblia, eu creio. Se não for ele, eu estou perdido, eternamente perdido, eu creio. Ele é o Filho de Deus, ele morreu, ele ressuscitou. Eu creio nessa verdade, isso é graça, isso é Deus operando salvação. Arrependimento e fé, somente nisso. Olha o que diz a Escritura, quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado, tem a vida eterna. O conceito aqui é a doutrina da justificação. O que é justificação? Crentes em Jesus Cristo, o que é pilar da fé cristã? Tem que estar na ponta da nossa língua. O que é justificação pela fé? Justificação é um termo forense, é um ato instantâneo da parte de Deus. Quando ele considera os nossos pecados totalmente perdoados. Onde? Na cruz. Na cruz. São depositados lá, todos. Absolutamente todos. Todos os pecados, tudo. Passado, presente e futuro. Você ainda vai cometer, todos pagos. Lá, na cruz. E não só isso.
a justiça de Cristo, aquele que nunca pecou, Jesus que deixou a sua glória nos céus, viveu uma vida perfeita de obediência, eu e você não conseguimos, Jesus viveu, Deus considera agora a justiça dele como nossa, pela graça, pertencente a nós. E assim, ele, o Senhor Deus de toda a glória, declara-nos justos, pela fé no seu Filho unigênito, somente. Por isso, como diz o profeta Isaías, regozijar-me-ei muito no Senhor. Não é pouco, é muito, ok? É muito. A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação, Ele me cobre. A minha vergonha, o escândalo do meu pecado é coberto, é lavado pelo sangue de Cristo. Nenhuma língua mais pode me acusar. O inferno todo pode se levantar acusando o crente e precisa se calar diante da perfeita justiça de Cristo, que não deixa brecha nenhuma. Sou justo diante do Pai. Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto da sua justiça. Então entenda isso de uma vez por todas, por favor, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é a religiosidade que me justifica. Como é difícil a gente entender isso. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que me justifica. Não é vir para a igreja que me justifica. Olha como eu sou santinho, até uma auréola na cabeça, a coisa mais linda. Não é isso. Não é ser nascido em uma família cristã que automaticamente me justifica. Não são rituais que me justificam, batismo, penitência. Não é o choro, a minha sinceridade que me justifica. Não são minhas obras que me justificam. Não é o meu desempenho. Não é o meu pedir perdão que me justifica. Que isso é um efeito da graça. O que me justifica diante do Deus Santo é confiar em Jesus somente. E sua obra na cruz. Basta. Não mais. Não acrescente mais nada. Não acrescente algo àquilo que já é perfeito. Você entende isso? Você já está firmado nessa rocha. Que grandioso descanso. É só Cristo. Mas se você misturar ou acrescentar algo, Jesus e mais alguma coisa, Jesus e o meu santinho tal, Jesus e a minha denominação tal, bandeira da minha igreja, Jesus e mais a oração da minha avó, foi tão linda aquela oração. Se você misturar, essa fé não serve para nada. Não serve para nada. Que bom que a nossa avó ora por nós, né? Tomara que ela ore por mim também. Mas o que me justifica é só Cristo. Você não precisa de mais nada. Somos absolvidos da condenação eterna, livrados de toda e qualquer maldição, porque deixamos de confiar em nós mesmos e em qualquer outra coisa para confiar em Jesus somente, aquele que se fez maldito na cruz em nosso lugar. Basta olhar para Ele. Olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, versículo 22. Isso é base fundamental do cristianismo, pilar do evangelho bíblico. A salvação é um dom gratuito, exclusivamente recebido por meio da fé em Cristo. Amém? Que Deus nos ajude a crescermos neste entendimento. Por último, amados, vamos observar em nosso texto que o resultado da salvação é evidente. Vamos ler a partir do versículo 19. Então, os efeitos da salvação. Ok? Aquele que foi justificado vai apresentar frutos de santificação. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então percebam que a vinda de Cristo a esta terra
traça uma divisão clara na humanidade. Aqueles que se rendem a Jesus e aqueles que rejeitam. Apenas estes dois lados. E não existe neutralidade neste mundo, ok? Não existe neutralidade. E o Evangelho de João, interessante, ele busca deixar isso claro, utilizando o tempo todo palavras de contraste. Luz, trevas. Salvação, condenação. Morte, vida. De que lado você está? Qual o seu lado? E o texto nos mostra aqui a razão, amados, pela qual as pessoas rejeitam a Deus e a sua palavra. Perceberam aqui no texto? Qual é a razão? Será que é falta de tempo? Rejeitam a palavra? Qual a razão? Qual a raiz do problema? Percebam que não é falta de tempo. O problema maior não é falta de entendimento. O problema maior é amor pelas trevas. Desejo. Preso. Vontade. Escravidão da vontade. O homem não regenerado ama as trevas e no íntimo odeia a luz. Por quê? Porque a luz do Evangelho mostra que está errado com o homem. E o homem natural odeia isso. Odeia ouvir que está perdido, que é pecador e que por si só está perdido. A luz da palavra chama de pecado muitas coisas que não achávamos ser pecado, e isso naturalmente nos revolta, gera revolta em nós, gera deboche, gera desprezo contra esta luz. Como afirmou o Senhor Jesus na conversa com seus meio-irmãos, que até então não criam nele, lá em João capítulo 7, versículo 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Está explicado o ódio para com a cruz, para com o evangelho bíblico, natural deste mundo. O homem natural ama as trevas porque assim ele pode permanecer confortavelmente como está. Ele fica como está. O mentiroso gosta de mentir, se dá bem mentindo, prospera mentindo e segue mentindo. O cobiçoso não vê problema em cobiçar. Inclusive a TV estimula isso. As propagandas, é normal cobiçar. Você deve cobiçar, inclusive. Dá prazer. Cobiçoso cobiça, segue cobiçando, rouba e mata, se necessário for, para conseguir o objeto da sua cobiça. O egoísta segue se importando consigo mesmo, tudo gira em torno dele. Pode até entrar para a igreja, mas sem regeneração, tudo tem que girar em torno dele. Eu sou o centro da igreja. O orgulhoso segue se mostrando para os outros e os seus feitos, e ele é duro nas críticas com os outros. Está todo mundo errado, só ele é certo, cheio de orgulho, e não consegue perceber porque o orgulho cega. Por isso o homem natural evita a luz. Ele não quer ouvir que as suas obras são más e que precisa se arrepender. E então, influenciado por Satanás, o Deus deste século, prefere ouvir fábulas. Lê de tudo menos a Bíblia. Não se volta com humildade para a Bíblia. Quando lê é para procurar os erros da Bíblia. Se cerca de mensagens de autoajuda, de teorias contrárias à palavra e assim evita a luz como o vampiro foge da cruz. Como diz Matthew Henry, aquele que faz o mal, que realiza e decide persistir nele, odeia a luz e não pode suportar ouvir falar dos seus erros. Percebam que era a atitude peculiar dos fariseus. Grupo que pertencia a Nicodemos, que está ouvindo Jesus. Toda esta oposição que o Evangelho de Cristo encontrou no mundo origina-se de corações ímpios que são influenciados pelo iníquo. Cristo é odiado por aqueles que amam o pecado. Veio para o seu,
mas os seus não o receberam. Amados, graças a Deus pela obra do Espírito Santo. Graças a Deus pela soberania de Deus na salvação. Porque os nascidos de novo, os alcançados pela graça, estes humildemente começam a se aproximar da luz. Eles estão se achegando à luz. Eles estão vindo para a luz. Incrivelmente, eles não têm mais medo, eles estão chegando, eles estão em busca do perdão, eles estão em busca da restauração. Quem são estes? Esses são os publicanos. São as prostitutas, elas estão vindo. São os que se reconhecem pecadores, terrivelmente pecadores. Esses estão vindo, esses estão se dobrando diante da luz. Se voltam quebrantados, estes que são despidos de justiça própria, da orgulhosa justiça própria, não se escondem mais da luz, porque existe neles uma inclinação milagrosa, algo está acontecendo neles. Eles não estão mais se escondendo, eles querem agora Jesus, eles querem andar com Jesus. Os seus olhos estão sendo abertos, eles estão percebendo quem é Jesus. Seus milagres são bons, mas Ele é maior. Suas bênçãos são boas, mas Ele é o dom supremo. E estes se achegam, não querem mais andar em trevas e confiam na promessa gloriosa dEle, porque Ele disse. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você já está seguindo aquele que é a luz do mundo? Está seguindo Ele? E veja que os seguidores da luz, os seguidores de Cristo, os que foram justificados pela fé, entenda bem isso, só a fé, nada mais, que nos justifica, mas esta fé apresenta frutos, vai apresentar transformação de vida. Os que verdadeiramente foram justificados, eles rejeitam todo e qualquer conceito de graça barata, de que, fui salvo, vou viver de qualquer jeito. Isso para eles não faz sentido, porque eles conheceram a maior bênção de todas, que é Cristo, e querem viver para a glória dEle. Então haverá transformação, haverá mudança, eles vão apresentar frutos de uma vida sendo transformada. Por quê? Porque eles trazem a luz da vida em seus corações. Uma nova natureza espiritual surgiu. Por isso agora o conflito da luta contra a carne. O crente ainda peca, meus irmãos. Peca sim. Luta com o pecado diariamente. Confessa pecados diariamente. Por isso que praticamos, inclusive, aqui a prestação de graça. Porque o pecado, ele nos assedia. Não se deixe enganar pelo pecado. Busquem ajuda. Primariamente em Cristo, claro. Mas a igreja, Deus proporcionando prestação de graça, um com o outro, ajudando. Às vezes não percebemos coisas que estamos sendo dominados. Então o crente luta diariamente. Mas a grande diferença é que o crente não ama mais o pecado. Ele não ama mais as trevas. Ele pode pecar, mas ele não ama mais. Viver no pecado não é mais a sua prática habitual. Houve mudança. Algo aconteceu no coração. Haverá vitória. Como eu achei incrível a oração. Eu não combinei, mas vou usar a ilustração da Carol. Que eu não sou desse mundo. A sensação dela, né? Deus, eu não sou desse mundo. Eu não quero. Me ajuda a conhecer Jesus. E se voltou para a Bíblia, que ela lembrou que tinha uma Bíblia. E leu. E Deus operou. Quando a luz opera, quando entra essa nova natureza, mudanças acontecem, meus irmãos. Isso é graça. Isso é Jesus buscando pecadores. Isso é Jesus despertando. E o verdadeiro crente, seguindo a luz, agora tem fome e sede de justiça. Por isso ele ama a palavra de Deus e deseja praticá-la. Tem amor pela verdade. Ele quer praticar a verdade. E é incrível como isso se torna evidente, é perceptível, não tem como esconder. É como acender uma vela na escuridão. Todos vão ver a luz. Todos vão notar a diferença. E à medida que você busca e se aproxima mais da luz,
Você se aproxima mais da palavra, você vem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, você busca a palavra, você busca mais oração, você busca mais comunhão na igreja. À medida que você vem se aproximando mais da luz, você cresce mais nesta luz e reflete a luz daquele que é a grande luz neste mundo em trevas. E Deus usa a sua vida para glorificar o nome dele em todas as nossas atividades. E é incrível como as pessoas vão notar, fulano está diferente. Não precisa nem fazer muita força. Aliás, não faz força nenhuma para se mostrar para os outros. Simplesmente vive a vida condizente à palavra, se esforça com isso. As pessoas vão notando, fulano está diferente, fulano está crescendo. Você viu como fulano está crescendo? Que legal. Fulano está crescendo no casamento, você viu? A forma como ele trata a esposa. A fulana está crescendo na forma como ele trata o esposo. Incrível, está crescendo. O fulano no trabalho, uau, responsabilidades e fazendo para a glória de Deus. O fulano está crescendo. Ele está andando na luz. Na igreja também, fiel. Ele não perde uma pregação. Onde a igreja está oferecendo pregação, na medida das suas forças, ele está lá. Ele está lá. Deus vai falar. Pela Escritura, ele tem fome da palavra, então ele se esforça, ele quer está buscando a luz, incrível. E todas estas boas obras, conforme diz o verso 21, serão feitas em Deus, ou seja, purificadas pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque sem Jesus as nossas obras são trapos imundos, é nojento na presença de Deus. Podem ser os feitos mais notórios, acabar com a fome do planeta. Sem Jesus, não serve para nada. Claro que devemos nos engajar nisso tudo. Mas entenda a importância da motivação. É bom que isso aconteça, essas coisas. Mas a motivação é em Cristo, é na dependência dele. E capacitados, feitas em Deus purificadas pelo sacrifício de Cristo na cruz e capacitadas pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Então, os seguidores da luz realizam boas obras, não querendo ver o seu nome grande, mas o nome de Cristo exaltado. Eles fazem com a máxima discrição, porque eles não querem glória. Eles querem exaltar a glória do seu maravilhoso Salvador, do seu Rei, aquele que entregou tudo por eles, lá na cruz. Então percebam, meus irmãos, que o diálogo de Jesus com Nicodemos, que se torna um monólogo sobre tão grandiosa salvação, termina com esta ênfase: quem pratica a verdade se aproxima da luz. E nisso percebemos aqui, está implícito um convite de Jesus para que Nicodemos abandone o reino das trevas, da incredulidade, e receba Cristo em sua vida, receba a verdadeira luz do Evangelho, e este convite se estende para você nesta manhã. Este convite se estende para você. Por isso eu digo, não fuja mais desta luz. Não fuja mais, não se esconda mais. Venha como você está. Venha assim como você está. Com toda a bagagem pesada e feia do seu pecado, venha. Venha. Não esconda mais. Confesse isso diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Confesse a Ele. Renda-se a Ele. Pois somente em Jesus Cristo, você recebe perdão pleno. Confiando nele. Perdão, acabou, passou. O que ficou para trás? Pode ser o passado mais nebuloso de todos. Tudo pago lá na cruz. E agora a novidade de vida. Em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo. Venha para Cristo hoje. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nele você recebe perdão pleno. Nele você recebe amor profundo. Nele você recebe restauração. Recebe uma nova vida. Recebe uma nova família, a igreja. Que agora quer amar você, quer cuidar você. Firme o seu compromisso de seguir a luz. Volte-se para Cristo e experimente tão grandiosa salvação. Amém? Concluindo, amados, então essas são verdades
deste texto incrível a respeito da grandiosa salvação. Como vimos, ela tem a sua origem onde? Onde? No amor de Deus. O amor imensurável de Deus ao enviar o seu amado Filho para nos salvar. Ela só pode ser recebida por meio da fé em Cristo Jesus. E por fim, o seu resultado é evidente nas vidas em que a luz do Verbo de Deus se manifesta. Portanto, hoje é o dia da salvação. Hoje, a salvação em Cristo nos é oferecida. Que não desprezemos jamais esta oferta de amor. Mas como diz Hebreus, se desprezarmos, como escaparemos? Como escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Louvemos a Deus com toda a nossa vida, em profunda gratidão, amados, acima de tudo, por Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, te louvamos por tua santa palavra, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, este imensurável amor, Pai, e te rendemos todos os louvores. Aplica essas verdades nos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, estes pilares do glorioso Evangelho. Que possamos andar pela fé, Pai, no teu Filho amado, glorificando o teu nome, ó Deus. Ajuda-nos a seguirmos a luz do mundo, ó Deus, e não andarmos mais em trevas, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.